Olá, meus amigos. Hoje estamos dando continuidade em personagem da Bíblia de A a Z, na segunda parte do livro de Daniel. A história de Daniel só volta a ser contada anos depois, durante o governo de Belsazar. Nesse tempo, Daniel já não exercia na Babilônia a mesma influência nos dias de Nabucodonosor, falecido desde o ano 562 a.C. Belsazar era um rei que não temia a Deus. Certa noite, promoveu uma orgia desmedida, na qual mandou trazer as taças que Nabucodonosor tirara do templo em Jerusalém. 3 taças tratadas com respeito por Nabucodonosor foram usadas por Belsazar para propósitos profanos e obscenos. Enquanto eles entoavam louvores aos deuses de ouro e prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Daniel capítulo 5, versículo 4. Repentinamente apareceu uma misteriosa mão sem corpo e escreveu na parede em uma língua desconhecida. Daniel foi chamado para interpretar essas palavras, explicando a Belsazar que fora o próprio Deus quem escrevera na parede. E o significado das palavras era Mene, Mene, Tekel, Parsim, cujo sentido era Mene, Deus mediu o seu reino. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Parsim, o teu reino foi dividido e será tirado de ti. Essas são 3 termos aramaicos que denotam medidas, pesos e divisões. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto por Dario o Medo, que tomou o seu reino. Durante o governo de Dario, foram instituídos 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, bem como para os liderar 3 príncipes, dentre os quais Daniel estava entre. Para evitar que Daniel fosse nomeado para o mais importante cargo administrativo por Dario, oficiais do governo medo-persa conspiraram contra ele para tirá-lo do poder a qualquer custo. Daniel capítulo 6, versículo 4 e 5. Observando a conduta ética e o costume religioso de oração de Daniel, os conspiradores arquitetaram um plano para persuadir o rei e decretar que, por um período de 30 dias, toda a oração que não fosse feita ao rei seria considerada ilegal e o culpado sentenciado à morte em uma cova de leões. Daniel, capítulo 6, versículos 6 ao 9. Dario não atentou à malícia deles e, inadvertidamente, aprovou o decreto. Uma vez que um documento fosse assinado de acordo com as leis dos medos e dos persas, não poderia mais sofrer alterações, nem mesmo da parte do próprio rei. Daniel não abandonou o seu hábito e, por causa de sua disposição de orar 3 vezes ao dia, foi imediatamente preso e julgado na cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 10 ao 17. Nessa época, Daniel tinha aproximadamente 80 anos. Naquela noite, o rei Dario não dormiu e jejuou toda a noite, preocupado com Daniel. Deus enviou o seu anjo, protegendo-o e não deixando que nenhum dos leões o fizessem mal. Ao amanhecer, o rei chegou angustiado à cova dos leões,
mas encontrou Daniel são e salvo. Daniel capítulo 6, versículo 18 ao 23. Deus interveio para salvar o seu servo, mas a sentença foi transferida para os acusadores de Daniel. Dario prendeu a todos, lançando-os aos leões, que imediatamente os despedaçaram. A seguir, Dario anunciou: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Daniel capítulo 6, versículo 26. Quando o exílio dos judeus na Babilônia chegou ao fim, no ano 538 a.C., o anjo Gabriel respondeu às preces de Daniel, revelando-lhe um período de tempo de 70 semanas proféticas, as quais representavam 490 anos e foram decretadas por Deus para o futuro da nação de Israel. Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. Este intervalo de tempo compreendia-se do decreto da reconstrução do templo até o início da obra do Messias. Daniel teve ainda a satisfação de ver um remanescente de Israel voltar à Palestina. Daniel capítulo 10, versículo 12. Sua carreira profética, no entanto, não havia terminado. No terceiro ano do reinado Ciro, Daniel recebeu outra série de visões, informando acerca dos futuros sofrimentos de Israel, do período de sua redenção através do Messias, da ressurreição dos mortos e do fim da atual dispensação. Daniel, capítulo 11 e 12. Este parece ter sido o último registro da sua vida. Nessa série de visões, ele viu o conflito entre Miguel e os poderes demoníacos da sociedade. Esta revelação tratava com algum detalhe sobre a perseguição de Antíoco Epifanes no ano 175 a.C. e a ascensão do anticristo escatológico. A partir desse momento, o que resta relatado da vida de Daniel são apenas tradições. Há uma tradição rabínica posterior que afirma que Daniel teria retornado à Palestina entre os exilados, mas um viajante judeu, Benjamim de Tudela, do século XII d.C., supostamente teria encontrado o túmulo de Daniel em Suzã, na Babilônia. Nesse caso, se o primeiro informe é verídico, então Daniel pode ter retornado mais tarde à Babilônia. Daniel nunca traiu suas convicções, nem hesitou em sua lealdade a Deus. Viveu aproximadamente 90 anos e ainda bastante ativo. Deixou atrás de si uma reputação impressionante ao inspirar fé por intermédio do exercício da coragem quando confrontado por perigos mortais. Ele também manifestou completa dedicação aos ideais de Deus, mesmo em sua sociedade pagã, e deu exemplo de perseverança na oração. O profeta Ezequiel fez menção à grande sabedoria de Daniel, Ezequiel capítulo 28, versículo 3, e o colocou, segundo a revelação de Deus, no mesmo patamar de Noé e Jó, Ezequiel capítulo 14, do versículo 14 ao 20. No Novo Testamento, há menção de Daniel no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 15, passagem na qual, durante o discurso do Monte das Oliveiras, Mateus 24, 25, faz referência à abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. A maneira como Cristo fala
do profeta durante o seu discurso autentica a exatidão histórica dos eventos e das visões concedidas a Daniel, registrada em seu livro. E aqui, meus amigos, nós encerramos a segunda parte do nosso estudo de Daniel em Personagens da Bíblia de A a Z. Eu sou Alexandre Costa, até a próxima. Shalom, shalom, graça e paz.